Nós vamos falar, nosso tema desse mês é Designados pelo Espírito. Orientados, dirigidos, guiados pelo Espírito. E nós vamos começar lendo Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Um texto muito conhecido de todos nós. Romanos 8, 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Glória a Deus. Nós estamos vivendo, e ninguém duvida disso, estamos vivendo tempos difíceis. Difíceis. Tempos duros. Que nos causam muita preocupação. No andar da carruagem, nós estamos prevendo que coisas e tempos difíceis virão e vão acontecer. Mas a vida, ela é feita de decisões. Esse tempo que nós estamos vivendo, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, eles vão valorizar cada vez mais qualquer decisão que nós tomemos. Qualquer decisão hoje pode afetar a nossa vida de forma muito boa ou muito ruim. Por isso, a gente quase sempre, todas as situações ruins e difíceis que passamos em nossas vidas, quase sempre, tem a ver com decisões erradas que tomamos. Nossas ou de outros. Porque as decisões que tomamos afetam a nossa vida, mas também podem afetar a vida de quem está ao nosso redor. Decisões que nós tomamos podem afetar aqueles que convivem conosco. Então nós devemos partir da premissa de que a maioria de nós que estamos aqui essa manhã, nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Quantos sabem disso? Que não é uma energia, que o Espírito Santo não é um poder emanativo da glória de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa da Santíssima Trindade. É um ser divino, Ele é Deus, Ele é Senhor. E nós não temos dúvidas de confirmar isso plenamente. Basta estudarmos a Bíblia com cuidado. Basta a gente estudar a palavra de Deus e a gente vai saber que o Espírito Santo não é apenas uma energia, como muitos pretendem. Paulo, quando ele usa esse texto, ele está usando um termo, um verbo que está no chamado presente contínuo, que é um verbo muito peculiar do grego. Presente contínuo, que se refere a algo que sempre está acontecendo. Todos os dias, toda hora, sempre está acontecendo, algo que nunca deixa de acontecer. Por isso, quando ele diz assim, aqueles que são, todos os que são guiados, ele está falando de algo que acontece todos os dias, todo momento, todo instante. Os filhos de Deus, em todo momento da sua vida, em todo instante da sua vida, sem nunca parar, são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Quantos dizem amém a isso? Aleluia. Ora, o texto, na verdade, poderia ser traduzido assim: todos os que são habitualmente ou continuamente guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então não está falando sobre algo que acontece em alguns momentos especiais. Hoje o Espírito Santo veio, hoje foi especial. Não, o Espírito Santo sempre está conosco. Sempre está conosco, né? De uma forma contínua. Por isso, a vida cristã é espiritual, não é vida religiosa. É vida espiritual. Por quê? Porque é vida no Espírito. Andai no Espírito. Vivam no Espírito. Então, Paulo diz, andem no Espírito.
Em outra versão ele diz, vivam no Espírito. Eu comparo ao GPS. Antigamente, nós que somos do século passado, nós usávamos o famoso guia. Lembra? Quantos lembram? Desse tamanho assim. Que era na verdade, perdão, irmão, o guia era um mapa. Era um mapa. Então você lia lá H23, você ia lá na H23, achei. Só que se você é uma pessoa como eu, aquilo não me servia para nada, porque não me mostrava a direção. Tá ali, tá uma travessa, mas para onde que eu vou? Para a direita, para a esquerda? Eu nunca sabia. E geralmente eu passava e ia embora para o outro lado. E aí não dava certo, eu voltava. O GPS, preste atenção numa coisa. O guia, o mapa, ele depende muito da gente. Porque depende da coisa da longitude, latitude. E depende de nós. Se a minha latitude, a minha longitude é ruim. Se a minha bússola, se você tem a bússola como eu, que ela é meio atrapalhada, certamente você vai ter dificuldades. Mas o GPS não, sim ou não? O GPS diz assim, a 300 metros entre a direita. Só falta dizer, dê 10 passos e entre a esquerda. Cuidado, buraco à frente. Cuidado, tem um carro. Cuidado, tem um bêbado. Não. O GPS te diz tudo o que você tem que fazer. Você não tem problema nenhum, você não precisa de nada. Agora, quem se perde com o GPS, aí não tem jeito, irmão. Aí só o Senhor mesmo. Né? Como já aconteceu comigo. Então, o GPS não precisa tanto de nós. Ele nos conduz, ele nos orienta, ele nos guia. Basta seguir. Quantos de vocês já disseram assim, a 300 metros entre a esquerda? Não vou entrar, eu já conheço aqui. Eu não vou entrar à esquerda coisa nenhuma, sim ou não? E aí você desobedece o GPS. O que acontece? Chega lá na frente. Está tudo parado. Porque a gente já teve essa conversa dentro do carro. Olha, o GPS está mandando a gente entrar. Eu não sei se eu vou entrar porque o caminho... É melhor obedecer. Que a gente sabe o que acontece. É mais ou menos isso que acontece conosco. Depois que nós entendemos que o Espírito é uma pessoa e sempre está conosco, nós vamos entender que o Espírito Santo está para nos guiar, para nos dirigir, para nos orientar, para nos dirigir. A primeira coisa que nós vamos aprender depois de saber que ele é uma pessoa é que o Espírito Santo não é um ditador. Ele é um cavalheiro. Ele jamais desempenha o papel de um ditador ou de um dominador na vida do crente. Os demônios, o mal, a mentira, o pecado controla, escraviza, mas o Espírito Santo guia. Guia. É diferente, sim ou não? Quando diz amém a isso? O Espírito nos guia em toda a verdade, como disse Jesus, ele nunca vai usurpar. O Espírito Santo nunca vai usurpar a nossa identidade. Ele jamais vai me obrigar a fazer algo contra a minha vontade ou contra a minha decisão. Você entrou em problemas porque você tomou decisões e o Senhor não te impediu. Sim ou não? Ele não te impediu. Ele não se intrometeu, ele não é intrometido. Você sabe o que acontece quando a pessoa é muito intrometida, né? Ele não é intrometido, ele é um cavalheiro. Com licença, se você deixar eu entrar, se você deixar eu te guiar, se você deixar eu te dirigir, eu vou fazer. Eu vou te levar para o melhor caminho. Para o caminho da glória. Jesus,
Jesus disse: eis que estou à porta e eu estou. Se alguém abrir, eu entro e eu vou estar com ele. Se não abrir, dizem que a porta do nosso coração só tem maçaneta pelo lado de dentro. Então, quando só você pode abrir e só você pode fechar. Paulo diz em Hebreus 10 que o Espírito da graça, Hebreus 10, 29, o Espírito é o Espírito da graça. Ele é muito gentil para entrar à força em qualquer vida e fazer qualquer coisa. Ele só vai agir quando ele é bem-vindo. Eu tenho muita dificuldade de ir a algum lugar onde eu não sou bem-vindo. É muito ruim ir a um lugar. Quando você vai a um lugar e você é bem recebido, amado, abraçado, você quer voltar, você quer estar ali. Mas quando você vai a um lugar e você não é bem-vindo, você não quer voltar, sim ou não? É difícil você querer voltar. Bom, talvez eu perguntaria: está alguém aqui hoje, por acaso, forçado? Veio na marra? Talvez alguns. Talvez alguém veio porque aquele amigo, a esposa, insistiu tanto, eu vou porque eu não aguento mais. Mas você sabe de uma coisa? Você não sabe, mas esse é um plano de Deus. Para ver se você abre o teu coração, para que o Espírito Santo faça uma obra grande na sua vida. Em 2 Coríntios 3,17, um versículo muito conhecido nosso, diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade. Agora, Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito, qualquer espírito, que escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido. Não é um espírito que escraviza, mas é um espírito que nos leva ao Pai. Um espírito que nos leva a uma intimidade com o Pai, a ponto dessa palavra ser uma palavra tão íntima: paizinho, papaizinho, papito, dad, e não sei os outros. Então, concluímos que o Espírito guiará o crente até o ponto em que ele permitir. E aceite o conselho e a direção até o ponto que ele permitir. O Espírito vai agir na sua vida até o ponto que você permita. Quem estabelece os limites, quem coloca os limites para o agir do Espírito na sua vida, para a direção do Espírito na sua vida, é você. É você. Diga: sou eu. Diga quem está ao seu lado: você. Então, a medida está em nós. Os limites somos nós que colocamos. O quanto nós estamos dispostos a receber. Hoje as pessoas estão apressadas demais na presença de Deus. As pessoas estão correndo rapidamente da presença de Deus. Os cultos, hoje os cultos, olha que culto, 1h30, ótimo, tá bom demais. Já até passou do tempo. As pessoas estão muito apressadas. A Bíblia diz que a gente não deve se apressar de sair da presença de Deus. A gente deve entrar e ficar lá até acontecer algo maravilhoso. Senhor, não vou sair daqui até que a tua glória venha, o teu Espírito se derrame, até que aconteça alguma coisa na minha vida. Eu não vou sair daqui. Ele não vai te obrigar, por exemplo, ele não vai te obrigar a falar em línguas. Ele não vai pegar sua língua e você fica... Não é como se fosse um bobo que não tem... Ele não te tira de você. Ele não te faz viajar para poder... Entende? Ele não te tira a tua inconsciência. Ele não te torna inconsciente para fazer qualquer coisa na sua vida. Ele vai te dar a palavra e você tem que falar. Ele vai te dar a língua e você tem que falar. Ele vai te dar o cântico e você tem que cantar.
Ele vai te dar a direção e você tem que seguir. O Espírito Santo é uma provisão de Deus. Ele é a minha provisão. Ele é uma promessa a todos os que estão dispostos a receber. Em Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro diz assim: e esta promessa é para vocês, é para seus filhos e para todos aqueles que vão crer. E aí ele se refere a mim e a você. Para todos aqueles que vão crer, esta promessa é para vocês. Isto que aconteceu aqui é para vocês. Esse poder que se derramou é para vocês. Para os seus filhos. Para os filhos dos seus filhos. Para quem vier depois. Aleluia. Então, o quanto estou disposto a crer e receber da promessa na minha vida? 2 de Coríntios capítulo 9, versículo 8. 2 de Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz assim: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Tendo tudo, em todo o tempo, e tudo o que é necessário. Tudo o que eu preciso. Talvez você não tenha tudo o que você quer ainda, mas você tem tudo o que precisa, sim ou não? Sim ou não? Aprenda a glorificar a Deus naquilo que você tem. E não fique se deprimindo, se angustiando por aquilo que você não tem. Porque se você tem o que necessita, você tem que andar com o coração agradecido ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei bem o que eu estou dizendo. Eu sei bem, nós sabemos muito bem o que é não ter, entre aspas, nada. Não ter casa, não ter nada, não ter nada. Só um ao outro e a comida, que ainda era bem limitada, né? Era bem limitada. Eu sei o que é. Eu sei o que é ter apenas Cristo na nossa vida. Quando a gente morava num lugar, num quarto só, com um banheiro que todo mundo usava, um quarto com uma cama manchada, parecia que todo mundo que vivia em Guatemala tinha feito xixi ali, naquele colchão. Um guarda-roupa que foi feito com caixa de madeira de fruta, caixa de fruta, foram montando, aí a gente colocava a roupa de um lado, tinha que colocar igual do outro, senão ele ameaçava cair para a direita, ameaçava cair para a esquerda. De vez em quando eu entrava no quarto e dava uma empurrada no guarda-roupa para ele encostar para o outro lado. Então, eu sei o que é não ter nada, entre aspas, mas ter tudo. Ter a presença do Senhor, a graça de Deus, a direção dEle na nossa vida, a visão, o plano dEle na nossa vida. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Quando se lembra, né, Marcelo? Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então a gente cantava, né? A gente cantava Pedro, Tiago e João no barquinho, lembra? Aí dizia, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Você não tem nada. Os discípulos passaram a noite inteira pescando. Não pescaram nada, nenhum peixe. Estavam lavando as redes, estavam tirando as botas, as ferraduras, e não tinha nada. Aí vem Jesus. Diz assim, pega o barco, entra lá. E Jesus entra com eles. Pescaram os barcos, eles não sabiam o que fazer, mas chamaram outro barco, vem. E os peixes quase que pulavam para dentro do barco. Qual era a diferença? De pescar, passar uma noite pescando, trabalhando, não alcançar nada, e sair em um momento, abundância. Qual era a diferença? A presença de Jesus Cristo. Ele estava ali. Então, tendo tudo o que é necessário, tudo o que precisam, vocês transbordem. Ele está disposto a dar, através da sua graça, tudo o que é importante para a nossa vida. Quantos de nós damos importância aos dons espirituais?
Nós damos importância aos dons espirituais, mas às vezes ignoramos os frutos. Uma coisa que nós vamos entender é que tanto os dons como os frutos, eles são espirituais, eles são do Espírito. Eles não são nossos. Alguém diz assim, eu tenho o dom de cura. Você não tem, é do Espírito. E o dom é dado para o que for útil. Você não anda pela rua e eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de curar. Né? E não cura ninguém, isso que é o pior, né? Então você não tem, o que você tem é o Espírito. É do Espírito Santo, Ele te deu o dom. Então não tome para você aquilo que não é seu. Você é um administrador desse dom. Você é um cuidador desse dom. E se você não cuidar bem... Então, agora, o dom não substitui o fruto, nem o fruto substitui o dom. Nós precisamos dos dois. Nós somos do dom e nós somos do fruto. Na roupa dos sacerdotes, e nós estamos lendo, terminamos Deuteronômio. Agora vamos entrar em Josué. Josué é um livro de guerra, de batalha, de conquista. É um livro de muita aventura. Irmão, entra no livro de Josué, imagina, pega um pedaço de pau, sai guerreando, pega uma trombeta, sai tocando. Porque o livro de Josué é um livro extremamente... eu te garanto que é melhor que Harry Potter. Te garanto que é melhor que Senhor dos Anéis. É muito mais emocionante. Mas os sacerdotes, eles tinham na vestimenta deles, para entrar no lugar santo para adorar a Deus, eles tinham, na borda eles tinham sinos. Sinos, pequenos sinos que tocavam. E na borda eram bordadas romãs. Bordado romã. Fruto e dom. Fruto e dom. Eles entravam na presença de Deus para servir ao Senhor. Não há dons sem o fruto. Sem o fruto, que é o caráter, o dom pode te levar até um ponto, mas você vai cair daí. Não vai permanecer aí. Aí a Bíblia diz assim, sigam o caminho do amor. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14. Sigam o caminho. Quero que vocês vejam esse versículo comigo. 1 Coríntios 14, 1. Sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Ora, sigam o caminho do amor. Isso é fruto. Fruto, amor é uma das evidências do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Amor é fruto e dom espiritual. Observem o texto. Sigam o caminho do amor, fruto. Busquem com dedicação os dons. Não podemos separar o caráter, o fruto dos dons. Eles precisam dar juntos. Tudo isso é um princípio que se aplica ao Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Buscar ao Espírito Santo. Dar lugar ao Espírito Santo. Ser guiados e até controlados. Porque no tocante aos temperamentos e no tocante à língua, muitos de nós precisamos ser controlados. Não só guiados. Eu sei que nem todo mundo diz amém a isso, mas... você tem que reconhecer que há uma área da sua vida que você já tentou deixar o Espírito guiar e não deu certo. Ele tem que controlar. Temperamento controlados pelo Espírito. Temperamento, esse temperamento iradinho seu aí, né? Olha, irmão, passa os anos aí você chega à conclusão, só o Espírito Santo pode resolver isso na minha vida. Sim ou não? Esse temperamentozinho ardido, que parece que você amanhece todo dia tomando suco de limão e anda por aí com cara de pitbull, né? Mas nós se precisamos ser controlados nessa área da nossa vida, vamos deixar o Espírito Santo. Há outras áreas da nossa vida que o Espírito Santo precisa controlar. Porque vai passando os anos e eu não consigo vencer o vício da pornografia, eu não consigo vencer o vício da bebida, eu não consigo, o Espírito Santo tem que começar a controlar a minha vida. Quando eu tenho uma visão de Cristo, quando eu recebo a Cristo,
o próximo passo que eu preciso é ter uma experiência com o Espírito Santo. Por isso nós temos Pentecostes. Eu falei isso na terça passada, aqui na nossa Semana Teológica. Falei quando que eu preguei? Nem sei quando. Na quinta, aliás, que bom que você está vendo. A quinta está uma bênção, nosso culto de quinta, nosso tempo de oração às 19h30, está uma bênção. E eu falei sobre isso. Jesus, certa vez, pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo de mim? Ele queria saber qual era a visão que as pessoas tinham dele, que o mundo estava tendo dele, que a sociedade estava tendo. Eu falei sobre as visões que o mundo tem. Falei sobre o Cristo, disse que pula lá de Guatemala. Essas imagens de Cristo, não sei se já viram algumas imagens de Cristo, algumas estátuas, algumas imagens de Cristo. Parece uma coisa, é tão tétrico. Sim ou não? É um Cristo com o rosto demacrado, chorando, todo ensanguentado. Alguns têm uma visão de Cristo pregado na cruz, todo sofrendo. Alguns têm a visão de Cristo, baby Jesus. Baby Jesus, ai que lindo, que fofinho Jesus. Aí vão lá no presépio, põem a mão, né? Fazem o sinal da cruz. O bebê Jesus, o menino, já tem gente que anda com o menino Jesus pendurado não sei aonde, anda com um cartãozinho do menino, tem até oração para o menino Jesus: menino Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Essa é uma visões que se tem de Cristo. Mas Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, o que me chama a atenção é que imediatamente Jesus diz assim: não digam nada para ninguém de mim. Não digam isso para ninguém. Jesus proibiu eles que falassem dele, quem ele era. Alguns dizem, isso acontece por causa da dispensação. Jesus ainda não tinha entrado na dispensação totalmente da graça, ele ainda não tinha morrido, ressuscitado, não tinha se manifestado como Messias. Estudando e lendo, eu vi outra coisa, eu enxerguei outra coisa aqui. Eles não podiam sair realmente para falar de Jesus, porque ainda eles não tinham uma visão clara de quem era Cristo. Se eles tivessem, quando Jesus foi preso, eles não teriam fugido. Sim ou não? Se eles soubessem quem realmente era Cristo, eles não teriam fugido, assustados, correndo, e Pedro não teria negado. Porque Pedro, diante de Jesus, alguém perguntou: você estava com ele? Você sabe que você é um deles? Você estava com ele? Nem sei quem ele é, nunca vi ele na minha vida. Assim disse Pedro. Agora, qual é a diferença daquele Pedro, daqueles discípulos que fizeram isso e daqueles discípulos depois de Pentecostes? Que saíram com ousadia, com autoridade. E Pedro, quando as autoridades vieram: você tem que parar de falar nesse nome. Não, Senhor. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Deixar de falar, nunca vamos deixar de falar. Qual é a diferença? Receberam o Espírito. E o Espírito lhes trouxe uma visão de quem era realmente a Cristo. Sem o Espírito eu não enxergo plenamente a Cristo. Sem o Espírito não posso viver plenamente com Cristo. Sem o Espírito não posso ter uma relação com Cristo. Eles ainda precisavam do Espírito para entender. Eles precisavam do Espírito. Esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas. Aí vocês vão poder sim dar testemunho de mim. Aí sim vocês vão poder falar de mim. Porque agora vocês têm o Espírito. O Espírito que lhes conduz a toda a verdade. Que os leva a toda a verdade. Eles já não duvidariam. Eles já não teriam nenhuma dúvida e nenhum medo. Inclusive, todos os apóstolos foram martirizados. Todos eles foram martirizados. Foram mortos por causa da sua fé e do seu testemunho. E não voltaram atrás. O que é isso senão o Espírito? Eu só não vou voltar atrás na minha decisão no Evangelho. Eu só não vou voltar atrás na minha decisão de seguir a Cristo se o Espírito Santo estiver enchendo a minha vida. Se o Espírito Santo estiver em mim, caso contrário, eu vou ser uma pessoa de altos e baixos, Um dia estou, um dia não estou, e etc. Agora, atitudes do Espírito. Atitudes do Espírito.
Romanos 8:9. Romanos 8:9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha aqui outra vez a ligação. Se você não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, você não pertence a Cristo. Há cristãos e há cristãos. Há cristãos e há crentes e há cristãos, vamos dizer assim, né? Como são diferentes? Qual é a diferença entre um cristão ou outro? Atitude. Sim ou não, irmãos? É ou não é? Comportamento, atitudes. As pessoas, às vezes, elas veem a diferença. Há uma diferença por causa da atitude, do sorriso, do comportamento. É muito difícil hoje, certas atitudes hoje que deveriam ser normais a um ser humano de caráter, é uma coisa extraordinária. Eu me lembro que eu fui criado no Evangelho, meu pai sempre me ensinou a nunca pegar nada que não é meu. Sempre eu cresci ouvindo o Evangelho, a palavra. Na escola dominical a gente estudava sobre honestidade, sobre tantas coisas assim. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu tinha 17 anos de idade, a empresa abriu eu tive a minha primeira conta bancária. No Bradesco, imagina o checão, né, irmã? Quem usa cheque ainda? Vamos ver. Ninguém nem quer se manifestar para alguém olhar e falar assim, nossa, Jurássico, irmão. Aí ganhei imagina a minha alegria, a minha felicidade quando eu ganhei um talão de cheque, que levava 15 dias para, né? Um talão de cheque. Aí um cartão, talão de cheque, eu feliz da vida. Aí o primeiro salário que eu fui buscar no banco, né? Você entregava o lerite lá e eles contavam o dinheiro, o caixa contava o dinheiro e te dava. Quando eu cheguei na empresa, eu percebi que tinha mais dinheiro do que o valor que eu tinha que receber. Era bem mais. Aí, eu fui no meu chefe e falei assim, olha, fui no banco, recebi o salário e o caixa me deu mais do que era o certo, muito mais. Aí, alguém falou assim para mim, não, rapaz, não esquenta com isso não, ninguém vai ficar aí, isso aí é bênção para você, desse jeito. Cuidado, irmãos. Cuidado. Apareceu um dinheiro na minha conta, glória a Deus. Isso é bênção na minha vida. Cuidado. Porque não é assim que Deus age, não. Deus tirou esse dinheiro de quem para dar para você? Ah, não, ele tirou dos ricos para dar para o pobre. Isso daí não é evangelho, mas isso é comunismo. Isso é comunismo. A Bíblia nos manda trabalhar, vai ter com a formiga, preguiçoso. E não fica esperando cair dinheiro do céu. Né? Aí, um ou outro, não, mas eu falei assim, chefe, posso ligar no banco? Posso ligar no banco? E falar? Aí, naquela época, aquele telefonão preto, né, irmão? Ai, Senhor, misericórdia. Aí peguei o telefone, liguei. Aí veio o gerente e a moça, a caixa, ela tremia assim. Aí veio, aí eu peguei o dinheiro, falei assim, olha, veio mais, tanto mais, está aqui. Foi uma coisa assim extraordinária. Todo mundo me elogiando, eu era um menino pequeno ainda, com 17 anos, eu tinha pouca estatura, e colocaram minha foto num lugar e colocaram pequeno notável. Pequeno notável, porque eu não roubei. Aí colocaram, aí a moça veio, me abraçou, chorou. O gerente disse, olha, ninguém faz isso é uma coisa maravilhosa. Eu lá, coitado, olhando. E a moça falou assim, olha, muito obrigado. Quando ela foi, olha, muito obrigado, porque se você não tivesse feito isso, eu ia ter que pagar isso com o meu salário. E é quase um salário todo mês meu aqui. Então, aquilo para mim foi bom, mas não era uma coisa tão extraordinária. Eu ficava assustado com as pessoas achando que eu tinha feito algo extraordinário quando era que eu tinha que fazer, sim ou não? Vocês sabem se existe outra coisa que deve se fazer nesse sentido? Há alguma outra coisa que a gente pode fazer quando acontece algo assim? Não. Um menino estava de chinelo andando na rua
E uma mulher com um carrão. Ela foi abrir o carro, não sei o que ela fazia, colocou a bolsa em cima do carro, entrou no carro e saiu, e a bolsa caiu. O menino correu, pegou a bolsa, e aquela mulher tinha feito uma retirada altíssima no banco. O menino pegou a bolsa e saiu andando, e achou um carro de polícia, e chegou lá e falou: olha, aqui uma senhora acabou de sair, caiu, e os policiais abriram a bolsa, estava cheia de dinheiro. Eles olharam para aquele menino e não acreditaram. Diga, onde foi isso? Onde você mora? E tudo mais. Aí ligaram para a mulher. Tinha o telefone, os documentos. Ligaram, veio a mulher. Aí, eu quero ir. Onde você mora? Vou levar você na sua casa. Eu quero dar um abraço na sua mãe. Sua mãe é Aí veio a reportagem, começaram a entrevistar o menino. Foi aquele alarde. Como se fosse uma coisa extraordinária. Aí chegou na casa. Uma casa simples. Muito simples. Sai uma senhora assim, magrinha, sem dente, de chinelo, sai. Pois não, o que aconteceu? Mãe, olha, aí tinha repórter, tinha a polícia, tinha todo mundo. O que aconteceu? O que esse menino fez? Aí eles disseram: não, a gente veio aqui conhecer a senhora porque esse menino acaba de devolver, tá? Explicou a situação. E aí perguntaram: mas o que a senhora ensina para ele? O que a senhora faz? Ela falou assim: eu ensino que ele não pode pegar aquilo que não pertence a ele, aquilo que é dos outros. Ele falou: minha mãe sempre ensinou que eu não posso pegar aquilo que não é meu. Então são princípios. Não é nada forçado, é natural. O crente é aquele que é natural nele a alegria, mesmo nas crises. É natural a alegria. Não é alguém que anda falando em línguas por aí, carregando uma Bíblia de 1 tonelada. E não tem caráter, não tem vida. Nós esquecemos, quantas vezes ignoramos o Espírito Santo, não pedimos que Ele nos guie, que Ele nos ajude. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Somos transformados todos os dias, sim ou não, irmãos? Alguns de nós, e nós somos transformados de todas as maneiras, alguns de nós já passamos por uma verdadeira metamorfose, em todos os sentidos, inclusive fisicamente. Não faz muito tempo encontrei uma pastora. Fui pregar num lugar, encontrei uma pastora e ela me abordou na saída e falou assim: Rubinho, todo mundo me chamava assim, você não lembra de mim? Eu olhei, eu tentei. E olha que eu sou um bom fisionomista, eu tentei. Ela falou: eu sou fulana de tal. Convivemos muito tempo e eu nunca a reconheceria. Não sei porquê, fica para você pensar. Agora, é frustrante quando percebemos que apesar dos anos, a gente continua lutando com as mesmas coisas, com os mesmos erros, com os mesmos pecados, sempre. Olha, quantos se lembram do primeiro beijo? Poxa, gente, o que aconteceu? Ficou todo mundo me olhando assim. Como é que vocês chegaram até aqui? Quantos de vocês se lembram do primeiro beijo? Que deu aquele friozinho na barriga, as pernas tremeram, assim ou não? Tremeu as pernas, aquele friozinho na barriga. E foi aquela coisa maravilhosa, né? Foi aquela coisa assim que você falou: nunca mais, eternamente e tudo mais. Aí o que aconteceu? Aquele beijo, aquela emoção, aquele tremor nas pernas, aquele frio na barriga, não sustentou. Hoje, ele não vai sustentar o casamento. Muita gente começou assim e ficou pelo meio do caminho. Sim ou não? Não deu certo. Por quê? Qual é o problema? Por quê? Porque começaram assim, cheios de paixão, versos, poesias, e terminou mal.
por esfriando, esfriando. Isso pode acontecer conosco. Se acontece em nossas relações pessoais, isso pode acontecer conosco em nossa relação com o Espírito Santo. Quando se lembra o dia que você recebeu o batismo do Espírito Santo? Eu me lembro. Eu não posso me esquecer daquele dia. Eu voei nas nuvens. Foi uma coisa extraordinária. Foi tão bom quanto. Nunca vou me esquecer, mas é aquele momento, aquele momento maravilhoso que trouxe a nós uma paixão, um desejo de orar, buscar a Cristo, falar dele, estar sempre com ele, ir à igreja todos os dias, toda hora, até em reunião de senhoras eu estava lá. Por quê? Porque havia uma paixão. O que aconteceu? O que aconteceu? Onde foi que esfriou? Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você... Volta lá. Volta para lá. Às vezes a Bíblia nos manda voltar ao lugar de onde nós nos perdemos, para que a gente encontrar de novo o caminho certo. Eu não. Eu me perdi, peguei o caminho errado. Qual é a solução? É voltar de novo até o lugar onde eu peguei o caminho e pegar o caminho certo. Não existe atalho. Não existe atalho. Então, o Espírito Santo gloriosamente, maravilhosamente nos encheu. E eu queria, terminando com isso, se queremos ser cheios do Espírito e ter uma vida cheia do Espírito, nós precisamos cultivar todos os dias a relação com Ele. Todos os dias. O Benny Hinn escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo, que foi um best-seller. Esse livro, ele fala sobre a relação com o Espírito Santo. Como ele aprendeu a se relacionar com o Espírito Santo, a ponto de dizer bom dia Espírito Santo todos os dias. Como se, ele dá a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Você não, só se você for como eu já não sou tanto assim, eu já fui pior. Olha, irmão, você é uma pessoa que é consciente de quanto Deus transforma um ser humano, esse sou eu. Antes de olhar para outro e dizer como Deus transformou a vida dele, eu digo como Deus transformou a minha. Porque eu era uma pessoa insuportável de manhã. Não dava bom dia para ninguém, não falava com ninguém. Sempre acordava azedo. Sempre, sempre. Hoje, eu não posso me encontrar. Hoje a gente se encontra na rua com as pessoas. Bom dia, bom dia. Eu saio para caminhar e tem um monte de gente na rua, na nosso condomínio lá. Estou andando, encontro com um monte de gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas e o Espírito Santo? Acordar de manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo. Muito obrigado. Hoje eu acordei, Senhor, muito obrigado, o Senhor está comigo. O Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo. Me ajuda, me usa. Abençoa teu povo. E vim orando, Senhor, abençoa teu povo, abençoa teu povo. E aí, eu estava cantando esse cântico que eu estava cantando, o mestre Joe. Eu estava cantando esse cântico aí. Olha só, hein? Que tremendo, hein? Te exaltamos, né? Eu estava cantando esse, que nós cantamos agora há pouco. E estamos desfrutando do Espírito Santo? Ou estamos frios? Estamos desanimados? A pandemia nos colocou em um sofá de casa, distraídos com a TV. E ao invés de a gente crescer, se fortalecer no Senhor, a gente foi esfriando. Não temos alegria mais para orar, para ler a Bíblia, para ir à igreja. Quando veio o maná, o povo de Israel, quando veio o maná no deserto, a Bíblia diz que o maná era algo saborosíssimo. Tinha sabor a bolo de mel e azeite fresco. Quantos gostam de pão de mel assim, recheado? Recheado com doce de leite. Pastora Cida faz um bolo para mim e ela coloca doce de leite. Ela sabe que eu gosto de doce de leite. Recheia com doce de leite. Eu não estou podendo, meu Deus, misericórdia.
Mas o maná era algo saboroso. Dizem, usavam a expressão, o alimento dos deuses, porque vinha de Deus. Era delicioso, azeite fresco, alimento principal, primordial. E o povo, no começo o povo buscava cada manhã, o povo ia, diz a palavra, o Senhor disse, olha, uma porção para cada dia, o povo foi com cesto, bacia, né? Encheram, e Deus estragou, porque Deus disse, não, uma porção para cada dia, o pão de cada dia, toma hoje. E era algo maravilhoso, o povo comia, só da sexta para o sábado que podiam pegar 2 porções, porque não podiam trabalhar no sábado, enfim, era para todo dia aquela coisa saborosa. Mas sabe o que começou a acontecer com o tempo? Diz a Bíblia que o povo começou a enjoar. Alguns começaram a enjoar, dizer, esse maná, que saudade do Egito, que saudade da carne do Egito. Que saudade do carnaval, que saudade não sei do que saudade da, né? E você começa a achar, e essa é uma estratégia do diabo, que aquilo que você tinha antes é melhor do que o que você tem agora. Esse é o grande problema. O crente cheio do Espírito, ele é consciente de que o que ele tem agora é muito maior e muito melhor do que o que ele tinha antes. Oh, aleluia! Isso! Um poderoso aplauso ao Rei da Glória. Que coisa terrível! É carne do Egito, o Egito. Mas no Egito, vocês eram escravos. Vocês se esquecem disso? Que no Egito vocês eram escravos. E Ele os tornou livres. Mas há um povo que prefere ser escravo e comer carne, tomar cerveja, beber e ser escravo. Mas há um povo que está grato, que está feliz, que celebra ser livre. Esse é o povo de Deus. Fique em pé no seu lugar.